Professor Rubens, então você quer comentar com o nosso amigo alguns dos problemas levantados aí pela universidade e quais foram algumas das soluções apontadas aí pelos alunos? Certo. Então é importante, né? Nós falamos, né, de uma forma geral, mas é importante dar alguns exemplos daquilo que nós trabalhamos aqui, né, na universidade, tá? Eu vou citar aqui, né, os 6 problemas que foram trabalhados aqui nesse semestre, né? Um deles e que nós ouvimos isso né, das pessoas que vieram nas reuniões, né, das cooperativas de agricultura familiar que vieram nas reuniões, dos produtores da agricultura orgânica ou não orgânica que vieram nas reuniões, que é a questão da comercialização, né, que cada um deles tinha que trilhar o caminho da comercialização lá, e comercialização tem um custo, né? Tem todo um sistema que precisa chegar no cliente, e todo um trabalho que precisa ser feito, e cada um fazia esses trabalhos de forma individual, e isso para eles era um problema. Tá? Outra questão que foi levantada, agricultores convencionais que disseram que, olha, eu quero ser orgânico, tá? Eu quero, mas e se eu tiver algum problema? Onde eu encontro insumos para, né, para conter um ataque de pragas, por exemplo? Né? Onde eu encontro essas soluções aqui na Cantu? Eu já tentei fazer isso, mas não tem comércio para isso, tá? Então, esse era um outro problema levantado, ou seja, mais pessoas querem se envolver na agricultura orgânica, mas eles sentem aí dificuldade dessa transição, tá? Então, isso aí nós temos um pouco dificuldade do envolvimento comercial em cima disso, que o comércio, claro, ele tem que se sustentar, ele tem que ter vendas e tudo mais. E no início aí, nem todas estariam dispostas a ter esses produtos em estoque, né, esses insumos aí para a agricultura orgânica. Uma outra questão que foi identificada aqui é a questão da escolaridade do produtor, tá? Que, né, segundo trabalhos já feitos, inclusive pela universidade, mostraram números não só da baixa escolaridade, mas números inclusive de analfabetismo, que não é baixo aqui na região da Cantu-Criciúma, não é baixo. Tá? Quando eu falo não é baixo, eu falo de números de 8, 10, 15, né? Depende da faixa etária que nós estamos falando, depende, né, a condição socioeconômica do agricultor, né, não são difíceis de serem encontradas aqui nos nossos municípios aqui, tá? Uma outra questão que foi abordada voltada agora para o consumidor, né? O consumidor aqui da Cantu, ele não tem muito por cultura, né, valorizar os produtos produzidos aqui nessa região, né? Então, eu mesmo já fiz alguns trabalhos de conclusão de curso aqui, aonde que a escolha por um produto, por uma laranja, por uma pocã, ou enfim, um alface, né, essa escolha pelo consumidor, né, ele não passa tanto assim por saber da onde que vem aquilo, né? Ele passa por olhar se o alface está bonito, por exemplo, né, e se o preço está bom. Tá? Então, essas são as decisões principais, né, que um consumidor faz. Então, isso é um problema para o produtor, porque ele quer produzir, mas ele também não quer entregar isso a 100 quilômetros de distância, ele quer vender aqui no mercado local. Tá? Então, se houvesse aí uma solução aí voltada para isso, né, isso também seria interessante. Tá? E uma outra questão que foi abordada também, a preocupação dos agricultores, é a questão dos filhos dos produtores que estão saindo. Tá? E isso não é recente, né, Avelino, essa preocupação. Isso A aí já sucessão. a sucessão familiar. Então, isso aí já são décadas, né, que nós estamos enfrentando essa dificuldade. Então, sobre esses pequenos exemplos aqui, os alunos trabalharam com pequenas ou grandes soluções, eu não sei, depende de como cada um vai olhar para elas e o que vai fazer com elas, né? Porque são ideias apenas. Tá? Elas não estão prontas ainda. Elas ainda precisam ser lapidadas, elas ainda precisam, né, ter envolvimento aí dos atores aí da Cantu para que isso consiga, né, ser aperfeiçoado. Mas vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a dificuldade de comercialização. Porque cada agricultor familiar precisa se virar aí, né, para entregar os seus produtos, como por exemplo na feira aqui em Laranjeiras do Sul. Né? Nós temos, né, o mercado municipal, nós temos outros espaços também, né, alguns até no mercado normal mesmo,
mas cada um precisa trilhar seu caminho, cada um precisa criar o seu marketing, cada um precisa... Né? Por que nós não criamos uma cooperativa central aqui que reúne essas cooperativas menores de produção orgânica? Né? Ou até não orgânica, mas o foco do curso de agronomia aqui é se envolver com a produção orgânica. Daí a gente sempre acaba tendendo um pouco para esse lado. Tá? Mas por que não se juntam esses produtores, formam uma cooperativa de comercialização? Né? E essa cooperativa ela passa a trabalhar, né, dentro da expertise necessária, beneficiando a mais de um produtor que precisa encontrar as mesmas soluções. E nós sabemos que isso já foi pensado no passado. Tá? Já foi pensado. Isso não é uma grande inovação, não. Né? A questão é que talvez no passado não houve maturidade para isso ainda. Mas essa solução não pode ser deixada de lado. Ela ainda volta para a mesa de novo. Ela volta. Né? Por quê? Porque é uma solução interessante. Tá? É uma solução que precisa ser encontrada aí os seus caminhos e resolver os percalços que foram encontrados, quem sabe aí há umas décadas atrás, porque no cooperativismo, no associativismo, é lá que nós encontramos aí o apoio necessário e as soluções mais eficazes, né, mais eficientes e tudo mais. Então essa foi uma proposta que os alunos trouxeram e debatemos aí no dia, né? Então, uma outra solução aí que foi trabalhada, a questão dos insumos, né? Nós não encontramos, inclusive fomos no comércio aqui local, aqui, buscar saber quem são as agropecuárias que vendem produtos voltados à agricultura orgânica. E não foi nenhuma surpresa, né? Encontrar uma ou talvez, né, meia, não sei, porque tinha um ou outro produto, tá? Que não trazem a segurança para um agricultor falar assim, não, agora eu vou deixar a agricultura convencional, eu vou deixar de usar agrotóxico, eu vou deixar de usar adubo químico, eu vou passar então a agricultura orgânica, né, sabendo das dificuldades dessa transição, mas pelo menos eu vou ter um apoiozinho no começo, né? Quem sabe futuramente ele nem precisa comprar mais esses insumos, ele já vai se especializando naquelas soluções e ele mesmo consegue achar algumas soluções por eles mesmos, mas no início, né, a transição não é da noite para o dia. Ninguém deixa de ser agricultor convencional na sexta-feira, na segunda a propriedade toda é orgânica. Né? Nós temos que tirar isso. Não é uma questão ideológica isso, gente. É uma questão técnica, né, que precisa ser encontradas soluções para cada um dos casos. Tá? Então, esses insumos aí, quem possa comercializar isso, dar essa segurança é importante, para que nós temos mais produtores produzindo e atendendo aí ao consumidor que certamente gostaria de comprar um produto que foi produzido aí sem agrotóxicos, sem, né, questões artificiais. Né? Eu mesmo, se eu puder escolher, eu vou escolher esse produto aí. Só que nem sempre está disponível, né? Porque o produtor não tem coragem, às vezes, de entrar, porque, né, essa assistência não é fácil. Então, outra solução que foi pensada aqui, né, é com relação ao analfabetismo. Então, vejam, nós estamos em 2023 e ainda falar sobre analfabetismo parece algo absurdo, né? Parece que estamos falando coisas de 30, 40 anos atrás. Mas, pasmem, nós temos, sim, muitos analfabetos na Cantuque e Igaçu. Né? Não são poucos, tá? São muitos. E aqui em Laranjeira do Sul, nós, no campus aqui da UFFS, nós temos um curso de pedagogia. Pra vocês terem uma ideia, o curso de pedagogia, os alunos de pedagogia, eles até têm dificuldades de fazer estágio, porque não tem campo de estágio na área de alfabetização de adultos. Ou o campo de estágio é muito pequeno para eles. Eles precisam de mais. Mas se nós temos muitos analfabetos, então, teoricamente, teríamos que ter muitas escolas, né, muitos agentes trabalhando nessa direção para que, inclusive, nossos alunos aqui do campus pudessem fazer estagiar nesses espaços. Mas nós não temos. Né? Ou temos de uma forma insuficiente. E a ideia é o curso aqui de pedagogia, inclusive, fazer uma parceria com a agronomia, onde com cursos de alfabetização mesmo, curso de pedagogia, mas a curso de agronomia também participando com cursos técnicos, né, voltados à produção agrícola, oferecer esses cursos e disponibilizar aí nas comunidades onde esses indicadores, né, não são tão favoráveis assim. Tá? Então, essa é uma ideia também que surgiu, só que, claro, tem toda uma logística, tem toda uma estrutura que precisa ainda ser coberta para que essa realidade aconteça. Tá? Uma outra solução que foi pensada aqui
A questão da valorização dos produtos aqui produzidos próximos aqui de nós aqui. Por que eu vou comprar um produto, um alface que vem a 300 km de distância, 200 km, eu posso comprar um alface que é produzido a 20, 10, 15. Mas como é que eu vou saber isso? Então, quem sabe um selo de produto regional, né? Ou um selo que esse produto não foi produzido a mais de 100 quilômetros. Tá? Eu não sei, é uma ideia de um selo que valorize produtos produzidos próximo. Perfeito. Né? Então, assim, aqui para nós é uma novidade. Mas existem outras regiões, outros países que já têm isso como uma rotina. Isso. O consumidor não quer saber de comprar um alface que teve que pegar um caminhão, gastar diesel e andar 200 quilômetros. Né? Então, isso é uma solução simples que poder identificar os produtos e, é claro, tem que ser feito todo um marketing, né? Mostrando a importância, por que consumir produtos produzidos regionalmente, né, que precisa acontecer de forma paralela. O consumidor precisa saber o que significa aquele selo e também ter interesse de contribuir com essa aquisição daquele produto que é produzido regionalmente. Né? O consumidor, quando vai comprar um produto, né, a compra é um ato político. Sim. Né? Então, a hora que Quer ter um orgulho de comprar, tô comprando uma coisa aqui da região da Cantu. Exatamente. Eu vou comprar um negócio, eu já olho no rótulo, né? Onde é que é feito esse negócio aí? Né? Só que essa consciência, né? Ela precisa atingir mais pessoas, né? Claro. E para quê? Para valorizar a nossa região. Porque o que nós queremos? Desenvolver a nossa região. Não somos contra o desenvolvimento de ninguém, tá? Mas se nós não pensarmos na nossa região, quem vai pensar? Perfeito. Quem vai pensar? Tá? Então, um selo, tá, que identifique esses produtos poderia ser, sim, uma ideia, uma solução que precisa de toda ainda uma estrutura para que isso se torne uma realidade, né, um aperfeiçoamento dessa ideia, mas a ideia está aí, tá? Está lançada. Uma outra ideia, Avelino, inclusive o teu canal aqui é especial para isso, né, que é a questão do agricultor que sai, que é como é que você chamou antes? Associação familiar, perfeito, fugiu o nome aqui. Né, são filhos de produtores que saem da propriedade, mas eles não saem porque eles não gostam da propriedade. Eles saem porque eles não veem lá um futuro, né, de acordo com as expectativas dele. De repente vão buscar uma outra alternativa que eles não estão vendo no campo. Né? Eles talvez não tenham clareza do que dá para fazer tudo com aqueles recursos que tem lá, né, na sua casa. Tá? Mas seguramente, tá? Nós temos excelentes exemplos, inclusive aqui na Cantu, de filhos de produtores que, em conjunto com os seus pais, aí, buscaram uma inovação, uma solução, enfim, que melhoraram a renda da propriedade, diminuíram a penosidade do trabalho e fizeram com que o filho do produtor ou a filha eles passaram a ser motivados a ficar na propriedade, né? E evitar esse êxodo aí, tá? Que há tantos anos né, faz parte da nossa vida. Mas como fazer isso? Por que não, Avelino, no teu canal aqui você entrevistar algumas dessas soluções, entrevistar algumas desses casos de sucesso de filhos e produtores que ficaram na propriedade, trouxeram uma solução interessante e se esses casos de sucesso não possam estimular outros, motivar outros produtores, perfeito, né, que estão ouvindo aí essa prosa rural, enfim, que usa esse teu canal aí, que é um excelente canal de comunicação com esse setor aí da Cantu, que é a parte agrícola, né, que poderiam se sentir tocados, né? Falar assim, poxa vida, mas se eles tiveram essa ideia, essa solução, por que nós não podemos ter? Olha, a história deles é parecida com a nossa. Eles não são diferentes, né? Todos nós somos gente, né? Todos nós temos dificuldade, todos nós temos problemas, mas por que nós também não podemos encontrar uma solução? Conseguiram encontrar uma solução. Se eles conseguiram, que também são agricultores pequenos, familiares, por que nós não podemos conseguir também? Exatamente. Então, quem sabe o Prosa Rural também possa se envolver contando essas histórias de sucesso. Com certeza. Né? Então, uma excelente ideia. Isso, então é uma ideia que partiu dos alunos e que, né, pode ser, inclusive, ser implementada no teu canal. Claro, com certeza. Tem tudo a ver com a ideia, com os valores do Prosa Rural. Professor, eu quero agradecer
essa conversa, essas ideias aí, esse caldeirão de ideias aí que estão fervilhando aí na nossa cabeça, na cabeça de vocês, e que a gente possa continuar acompanhando o trabalho do comitê e dessas futuras ideias se tornarem soluções. Agradeço a paciência de vocês estarem aqui ouvindo a gente até agora, e um grande abraço e até a próxima.